Olá, muito boa noite, sejam bem-vindas à segunda edição do Festival Eloá. Estamos começando oficialmente nossa primeira atividade com essas duas lindeusas, Denísia e Verusca. Muito, muito grata pelo sim de vocês. Vocês nem imaginam a minha alegria de estar aqui para aprender com vocês, duas escritoras, uma honra, fazem parte do grupo, então ninguém melhor do que vocês para abrir no festival, compartilhar com a gente as experiências, como é a escrita. E é sobre isso, viu, gente, nosso papo hoje. A escrita é uma ferramenta terapêutica e podemos provar. Vem com a gente. Vamos em ordem alfabética. Denísia, fale o que você quiser. O microfone é seu. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz e até escrevi, ó, já comecei treinando, tá escrito à mão, porque assim a gente se inspira e aí organiza o pensamento, né? Uma das primeiras coisas que a escrita me ajuda é a organizar meu pensamento, porque eu tenho muitas ideias e às vezes uma vem para não perder, eu já anoto. Então virou uma técnica mesmo de organização, de planejamento, é uma das primeiras coisas, né? Bom, eu quero agradecer a oportunidade, porque o ano passado foi quando eu ingressei no Eloá, né? Assim, a convite aí da Júnia, e que pediu para que eu dividisse uma experiência que estava super nova, assim, super fresquinha, que foi a escrita desse livro, Poemas de uma Deusa Real. Eu já falei várias vezes. Então, esse livro foi, na verdade, uma libertação pessoal de colocar, fazer algo se materializar, acontecer, para eu ver assim, eu posso escrever algo que faça bem não somente a mim, mas possa dividir com outras pessoas. Porque o que foi escrito aqui não foi nada de extraordinário, foi colocar ordem e beleza, é como se você estivesse organizando ou enfeitando um ambiente para que ele acolhesse e que as pessoas vissem e conseguissem perceber assim o carinho e o cuidado de organizar para receber. Então, o escrever o livro foi tentar me expor de uma forma com as reflexões do cotidiano e os meus próprios anseios, mas de uma forma poética, né? Colocando assim, beleza no comum, no rotineiro, né? E aí vai facilitando também que outras pessoas vejam que a gente pode ter olhares diferentes para uma mesma situação. Que eu acho que é isso que às vezes nos diferencia, né? Outra coisa, então, quando eu vim nesse grupo e falei sobre o livro, dividi a experiência, eu achei que eu estava super contribuindo, era a única coisa que eu tinha para fazer aqui era contribuir. Olha, gente, faça isso que é maravilhoso para vocês, receitinha para vocês. Só que eu me enganei. Eu me enganei pra caramba, porque assim, não foi para ajudar os outros. Parecia, a impressão que eu tive é que assim, quando você começa a caminhar, como dizia assim um poeta do século XVIII, Rumi, comece a caminhar e o caminho aparece. Então, quando eu me permiti me expressar, me mostrar e observar aqui a Denísia por dentro e colocar para fora, nem que seja no papel, eu comecei a receber essas bênçãos divinas, que essas pessoas chaves que foram aparecendo aqui, todos vocês são essa parte. Eu comecei a me interessar, me sentir feliz, então entrei no grupo, comecei a acompanhar os livros, ver a sororidade, ver, perceber que a gente estava falando a mesma língua, lendo os mesmos assuntos, se preocupando com a mesma dinâmica para a vida, né? Fazendo questionamentos muito parecidos, né? Com situações diferentes, circunstâncias diferentes, mas que eram questionamentos parecidos. Então, aí foi aí que eu comecei a entender que eu estava chegando numa fase da vida de crescer. É aquela fase da mudança de ciclo, de você passa da menina para a mulher e da mulher para a sábia, anciã. Não digo que eu me tornei sábia,
Não digo que eu estou no caminho total da sabedoria, mas eu digo que assim, eu ganhei esse presente. Entrar aqui foi trabalhar e ser terapêutico para mim mesma, porque eu descobri que esse livro se tornou pequenininho, se tornou tão pequeno, para mim estava ficando grande, parecia algo longe. De repente ele se tornou pequeno, porque eu vi muito mais coisas que eu aprendi de um ano para cá, com uma diferença absurda, e que dependeu do quê? Do ouvir, do trocar figurinhas com as pessoas com o mesmo objetivo. E aí, a partir daí, eu fui, então, percebendo, já tenho 2 aí, já a caminho, tá? Daí já nasceu, eu estimulei meu filho, já nasceu o mangá, porque tem estímulo para desenho, estímulo para leitura, ele escreveu uma história e já começou a desabrochar também para isso. Então, estimulei o filho. E esse desabrochar e esse trocar informações com pessoas assim, foi aí, ó, foi o ano passado que eu conheci a Verusca, e aí, observando o jeito dela falar, e as pessoas, não, a Verusca escreve muito bem, a Verusca tem os poemas bonitos, eu já pesquei ela na hora e ela aceitou o desafio. A gente já está aqui com mais uma obra acontecendo, que é 20 Marias e um Grito, que está aqui na minha mão, pertinho do lançamento. Então, assim, as coisas foram se materializando, por quê? Porque eu aceitei dividir algo que eu comecei a fazer com o que eu podia fazer, com o que eu tenho, né? De repente, eu encontrei pessoas com muito mais bagagem, muito mais tesouro, muito mais conhecimento, mas que se permitiram dividir comigo. E se tornou uma coisa incrível. Então, a partir daqui, eu me vejo da frente nessa roda de mulheres, né, em respeito a todas as mulheres que passaram aí na nossa história e que tiveram esse mesmo momento delas, né, de se unirem no mesmo ideal e carregar as outras juntas, né, crescer juntas. Então, assim, ó, eu tive chance aqui de agradecer e quero agradecer a Ciranda das Mulheres Sábias, as mulheres que correm com os lobos, libertem a mulher forte, que tudo que veio de uma autora como a Clarissa e fez parte aqui das nossas rodas de conversa, veio também a Brené Brown, a Júlia Cameron, a Emma Mildon, que eu li, então, assim, Cora Coralina, então, assim, ó, quantas mulheres, quantas Marias, quantas as histórias antigas, ensinamentos antigos que são totalmente atemporais. Então, é daí que surgiu essas coisas incríveis e hoje eu aceito de muito bom grado participar aqui dessa conversa para que outras pessoas consigam se expressar da sua melhor maneira. A nossa ferramenta aqui é a escrita, né? Mas assim, eu acredito que nesse Festival Eloá tão cheio de ferramentas. Então, cada uma vai se adequar à sua. A gente vai conhecendo todas, né? Tipo um cardápio, né? Chegue aqui, entre nesse banquete, né? Apreciem da forma que acharem melhor, porque cada um já sabe, tem a sua balança interior, né? Apreciem e aproveite. Aqui a gente está tentando dar ferramentas para que vocês possam ter uma vida mais leve, plena e se expressar da melhor maneira. Eu vou passar para a Verusca, senão eu falo demais. Deixa eu abrir o meu microfone. Estão me ouvindo bem? Ok? Gente, é um prazer imenso. Boa noite estar aqui com esses rostinhos maravilhosos que se juntam a gente nessa abertura do Festival Eloá, que eu tenho um orgulho muito grande de estar participando. 2 anos caminhando com essa danadinha, essa mulher incrível que é a Júnia. E através da Júnia, só a constelação eu tive o prazer de conhecer. Mura, Denísia, já vi o rostinho da Dilce aí também, a Josiene, né, que está conosco também. É muito agradecimento. Como o mundo da gente, ele amplia quando a gente se abre
para o novo, né? Para a voz do outro, para conhecer o outro. Estar hoje falando de uma oficina que aborda a escrita, é para mim uma honra muito grande, porque a palavra sempre me pertenceu, assim, eu sempre fui da palavra. Desde menina, eu sempre fui uma contadora de casos, uma inventora. Sabe quando a gente é pequena e inventa que machucou, inventa uma história que não foi verdade? Eu fui essa criança. Então, eu inventava muita coisa. A palavra sempre permeou o meu ser, sempre esteve na minha cabeça, a ponto de me dificultar da minha fase de estudante. Os professores falavam: Verusca, assenta um pouco, sua cabeça está voando muito. Eram muitas coisas na minha cabeça. Então, eu gosto e acho que para cada sentimento a gente consegue encontrar uma palavra que, se não traduz o sentimento perfeitamente, vai chegar bem pertinho. Então, as emoções e as palavras, elas estão muito interligadas, né? Elas pertencem ao homem, pertencem ao humano, e são divinas por isso. Então, elas abrem portas, elas são uma poderosa ferramenta para a gente estruturar o nosso mundo interno, para a gente ser ponte para o outro, e um verdadeiro catalisador, né? Eu vejo a palavra e a escrita como um verdadeiro catalisador. E acho que, bem dito por uma colega que participou também do encontro essa semana, para quem não se debruçou nem percebeu ainda esse papel tão importante da escrita, com o treino, a gente tem esse despertar. Basta a gente estar atento. Olhar a palavra, conhecer a palavra, tem a ver com sensibilidade, com despertar e com atenção. Você tem que estar atento a sinais nem sempre visíveis. É o que está invisível, às vezes, na correria do dia a dia. Né? Está por entre a correria, entre as pessoas, está na magia das ações, né? Então, eu fico muito honrada de ter na linguagem essa possibilidade. Eu acho a linguagem um poder extraordinário. Ela tem o poder de unir, reestruturar e também você, às vezes, quando você está pensando, muitas coisas vêm na sua cabeça, mas a partir do momento que pega um papel e coloca escrito, aquilo começa a ter um ordenamento e a gente consegue ter um norte também com as emoções e com os pensamentos, que são muitos, né? Então, um convite que eu faço a todos nós, a gente olhar essa palavra, essa escrita com toda eloquência que ela merece, com toda a importância que ela merece, porque a gente é mais feliz com ela. Né? Eu acho que quando a gente se abre, verbaliza, o alfabetizado, como eu vi também essa frase, achei tão bonita, alfabetizar o espírito, abrir as portas para o espírito. Então, a palavra traz toda essa magia para a gente e é perfeitamente acessível a qualquer um cidadão, né? Basta ele ficar atento. É isso aí. Maravilhosa, já viram, né, gente? Que aquecimento foi esse? Muito grata, muito grata. Então tá, então vamos, feitas as apresentações, vocês já estão convencidas aí que tem coisa boa. Ah, mudei. Vamos começar, vamos para a próxima etapa. Quer puxar, Denise? Ver o horário. A próxima etapa seria apresentarmos nós mesmas ou não precisa mais?
Se vocês quiserem completar alguma coisa, podem ficar à vontade. Porque eu acho que complementa, porque a gente fala assim sobre a escrita e o quanto ela foi necessária e como é que a gente chegou aqui, certo? Então, quem é a Denise e quem é a Verusca, em algumas minúcias, mas não precisa ser tão, né? Eu vou procurar ser bem breve. Eu quero saber quem é a Denise e quem é a Verusca. Porque a palavra-chave aqui é escrita, né? Mas quem está falando, né? Quem é você? Eu sei que, às vezes, a gente não precisa ter uma profissão, às vezes não, a gente não precisa ter uma profissão ou um grau de instrução ou alguma coisa para saber o que está falando. Simplesmente você sabe, porque é uma verdade que vem de você, né? Mas é legal, uma coisa que eu entendi quando me reuni com algumas mulheres, elas se espelham um pouco nas coisas que são afinidades. Então, assim, se eu sou dona de casa, se eu dou conta de escrever e dou conta da casa, nossa, então eu também posso dar, entende? Nesse sentido que eu quero me descrever o que eu sou a Denísia. Para que, às vezes, a pessoa fala, tá, mas ela faz porque ela não tem o que fazer. Tá, mas ela faz porque ela não está preocupada, não precisa pagar as contas dela, não sei, às vezes cada um tem a sua justificativa pessoal para não fazer o que o outro diz que é bom, vale a pena tentar, né? Assim como eu vejo muitas vezes o pessoal fala assim, olha, aquela atriz, ela é assim porque ela passa o dia inteiro na academia, ela não tem que cuidar de filho, então assim, são as nossas justificativas. Então, vamos lá. A Denísia é uma mulher que é casada, tá? Nada daqui eu tô falando para o que é bom, o que é ruim, tá, gente? Eu vou falar o que é. Então, é uma mulher casada que tem 2 filhos, um menino de 13 anos, um homem, né? Um menino de 13 anos e uma menina de 9 anos. Eu nasci em Pernambuco, vivi em São Paulo e hoje moro em Tocantins. Então, de natureza, eu não tenho um local fixo. O que eu mais vivi foi em São Paulo, por conta que foi a fase de que eu fui morar lá, né? Retirantes de Pernambuco, foi para São Paulo tentar uma vida melhor. De lá eu me formei, me casei e hoje eu moro aqui no Tocantins. Daí, enquanto passei toda a parte da vida em São Paulo, eu fiz conforme a gente aprende. Estude para ser alguém, porque do estudo a gente tira, né, o conhecimento e a capacidade de escolher. Isso ainda é uma coisa que eu acho que ainda é válido, né? Muitas pessoas têm do conhecimento a necessidade de coisas internas, mas às vezes a gente não tem que se prender ao que vai conhecer, é se abrir ao conhecimento, né? Então, me formei, me tornei enfermeira, louca pelos livros já desde então, mas eu lia só coisas técnicas naquela época, né? Na grande maioria. Por quê? Eu queria melhorar o trabalho. Então, fiz mestrado, pós-graduação, fiz especialização, tudo para tentar se tornar uma ótima profissional. Mas vieram coisas na vida que me fizeram escolher. E eu escolhi que de todos os pratos que eu permitia que caíssem, né, daqueles que eu tentava equilibrar, que eu não podia perder o acompanhar a família, estar com o marido, com os filhos, então eu abdiquei da minha profissão. Cada um faz o que acha melhor. Eu não estou aqui fazendo apologia a nada, tá, gente? Então, eu comecei a fazer uma coisa diferente de muitas mulheres de tempos e tempos que deram suas vidas para ter o seu lugar ao sol, a sua profissão, a sua independência, e de repente eu me vi voltando para um tempo em que a mulher vai para casa, lavar roupa, arrumar sua casa, cuidar dos seus filhos e do marido. Isso, a princípio, foi uma dor, foi uma quebra muito grande de ego, muito grande. Porque quando você se ampara na profissão, então parece que se você tirou a Denise, a enfermeira, ela não é mais nada. Quem é a Denise? Então foi aí a grande chave. A descoberta de que é a Denise foi essa procura. Quem é a Denise? Se ela não é a mãe, se ela não é a mulher, se ela não é a profissional, quem é a Denise? Nessa busca interior, eu comecei a procurar livros, a preencher os meus tempos com as coisas que eu deixei de fazer
porque precisava sobreviver. Isso foi uma grande mudança. Então, passei a ler os livros que eu gosto, a ver os filmes e as coisas que nem todo mundo gosta, com o tempo que eu tinha, e isso foi me transformando aqui dentro. E foram se tornando reflexões, palavras, viraram poemas, e daí chegou onde eu estou. Hoje, eu digo assim, uma vez a mulher falou para mim, eu achei muito legal, enfermeira de formação e artista por opção. Então, hoje eu permito que o artesanato, o ponto cruz, a pintura, o macramê, as coisas que eu gosto, eu consigo fazer no tempo das atividades, e nisso eu vou trabalhando a Denise aqui dentro. Agora eu participo de grupos, coisas que eu nem sonhava quando eu estava lá na profissão. Então, às vezes, a gente segue um caminho que precisa ser, né? Eu não me arrependo, isso não me deixou melhor ou pior, mas isso me transformou no que eu sou agora. Com aquelas ferramentas que eu aprendi, eu consigo auxiliar uma mãe, uma amiga que está desesperada com seu filho doente, explicando para ela qual que é o procedimento, qual que é a próxima etapa. Calma, a febre, em 24 horas você não vai resolver nada, calme-se. Cuida da febre e observe. Ele está comendo, né? Tipo assim, você vai dando aconselhamentos com o conteúdo que você tem para suas amigas. Então, eu fui tentando usar, tipo assim, usar meu próprio corpo, passei a usar meu corpo, a minha inteligência, as capacidades adquiridas para facilitar a vida de quem estiver ao meu redor e que quiser, né? Usufruir disso, é isso, é dividir e fazer, como diz um livro, o uso de si mesmo, da melhor forma possível. Então, eu quero expandir essas possibilidades e quero estar aqui com vocês, dividindo e trocando figurinhas, e eu estou aprendendo tanto, mas tanto, que eu falei assim, ó, a Denise, que era anos atrás, ela já não existe mais, porque ela se transformou tanto que é outro ser humano. Isso que é a beleza da vida. Eu já fui menina, hoje eu sou mãe, e se Deus quiser, eu vou me tornar uma pessoa mais sábia, porque eu estou buscando isso. Essa é a Denise que vocês estão conversando. Ai, maravilhosa. Escolhi bem, tá vendo, gente? A gente anda bem acompanhada, a gente anda bem acompanhada. Gratidão, Denise. Verusca, pode falar. O microfone é seu. Ai, adoro os relatos, né? A gente adora ouvir as histórias de cada um, né? Fortalece a gente. Bom, sou a Verusca, tenho 51 anos, moro no Rio de Janeiro, mas sou baiana e sou mineira. Baiana porque meus avós e meus pais são baianos, a família toda é baiana, e eu nasci no norte de Minas, que é Montes Claros, então eu sou uma baianeira, né? Então, estou no Rio de Janeiro há bastante tempo, moro numa área de bastante dificuldade social, né? Críticas, Baixada Fluminense, e me sinto assim, quando a gente se mudou para o Rio, foi um desafio, porque quando meu pai falou, a gente vai para o Rio de Janeiro, eu tinha 11 anos, eu e minha irmã. A gente imaginou praia, né? Zona Sul. Quando a gente chegou, Baixada Fluminense, entrou lama até o joelho. A gente ficou assim, pai, cadê a praia? Aí ele, não, filha, a gente vai, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Olha só, vocês pensam, né? E por aí ficamos a vida toda. Mas, assim, morar numa área de... Eu falo que a galera que mora, não só nas favelas, como na parte aqui da Baixada Fluminense, os desafios são muito grandes e imensos, né? Então, vir para o Rio de Janeiro nessa e morar na Baixada Fluminense fortaleceu muito a gente, porque antes a gente morava em Belo Horizonte, na ocasião os policiais passeavam a cavalo, né, fazendo a ronda, na ocasião, 78, 77. E a gente caiu de paraquedas no Rio, meu pai veio tentar a vida como muito
né? Muito nordestino. Enfim, estar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, fortaleceu muito a gente, as dificuldades muito grandes. Meu pai sempre, vou pagar os estudos enquanto tiver dinheiro, faculdade, vocês têm que trabalhar para pagar. De modo que meu sonho sempre foi jornalismo ou história. Eu amava, mas não passei para federal. Passei para particular, não tinha dinheiro. Meu pai, muito danado, espertinho, quando começou já a empresa dele, ele falou assim, se você trabalhar comigo, eu pago direito para você, o curso de direito. Que aí você pode estudar à noite, trabalha comigo e tem a sua graduação. Eu não sou boba, eu falei, tá bom. Eu acho que tudo que é estudo a gente tem que engolir, né? Eu acho que eu vejo assim o aprendizado muito por aí. Me formei em direito. Em 94 eu já estava, em 95 já estava me formando. E não, 95 eu estava no penúltimo ano. Quando o Levi nasceu, já tinha tido Caio e Leonardo, meus filhos. Quando o Levi nasceu com o transtorno de autismo, eu senti que na minha vida eu tinha que abrir o parênteses e eu tinha que cuidar do meu filho. Eu senti essa vontade, entendeu? Porque como é que eu ia acompanhar o desabrochar todo dele? Ele tem 21 anos e é não verbal. Eu já tinha uma experiência do meu tio, o irmão do meu pai é autista clássico. Eu falei, quer saber, eu não vou delegar a ninguém isso. Eu quero ficar e acompanhar o Levi. Então, eu falo que a licença maternidade do Levi durou 10 anos. Então, eu acompanhei o Levi nesse primeiro momento, que é um momento de extrema dedicação, porque as coisas vêm um pouco tardias, né? Eu desci a escada, ele desceu com 7 anos, subir é fácil, descer que é difícil, foi usar o vaso com 7 anos. Então, essas situações eu não quis abrir mão e quis acompanhar. Não me arrependo, mas sabia que me inserir de novo no mercado de trabalho seria bem difícil. Eu nunca me iludi. Então, foi uma opção que eu fiz, mas sabendo de quão duro seria retornar a esse mercado de trabalho. E é até hoje, né? Se eu não tivesse a oportunidade de ter trabalhado com meu pai esses anos todos, eu penso que mesmo que eu trabalhasse na área de tanto as colegas, a minha turma, todo mundo que se formou, tem a jornada flexionada, né? Pode trabalhar com horário flexionado. Mas eu fui ficando, e é difícil quando você acostuma ficar, ver os filhos e acompanhar, você sair assim, é complicado. No meu caso, do Levi, que existe toda uma situação que é importante eu estar perto e acompanhar, né? O Levi, se está na rua, ele atravessa sem olhar o sinal, e por aí vai. Então, o que aconteceu na minha vida de 10 anos para cá, eu vou dizer? Eu passei a me permitir voltar a fazer algumas coisas que eu gostasse e que eu necessariamente não precisasse enfrentar de novo uma faculdade ou um trabalho. Potencial que eu tivesse em mim e que eu apenas pudesse renascer para eles. E assim foi, algumas coisas eu fui deixando florescer em mim de novo. O gosto pela leitura, que eu tinha parado de ler, eu ensinava amigos, algumas pessoas a falar, amigas que estavam apresentando, fazendo mestrado, alguma coisa, eu me virava no que eu pudesse, usando sempre a palavra, né? Então, informalmente, eu fui me redescobrindo, né? Então, lendo o que eu gostasse, indo a algumas exposições que meu marido maravilhoso, às vezes não gostava de ir, eu passei a ir sozinha. Eu fui me redescobrindo. De 10 anos para cá, eu falei, não, eu tenho que resgatar a Verusca que ficou adormecida esses 20 anos em prol de filho e família. Então, eu fui resgatando. Então, me sinto muito feliz por esse processo.
meu padrão de vida com essa minha escolha de ficar em casa caiu muito, porque eu sempre tive meu carro e tudo mais, comprava as coisas que eu queria quando eu trabalhava, e quando a gente faz uma opção de ter um trabalho informal, tudo é mais difícil. Foi quando também eu me voltei para a coisa da reciclagem. Hoje eu amo roupa de brechó e bazar, eu aprendi a valorizar o velho, então é difícil, é raro eu comprar uma roupa nova, eu ganho muito, eu morro de rir. Minha irmã me chamou há 15 dias na casa dela, vem cá que eu vou te dar umas roupas novas, eu morro de rir. Eu tenho roupa, ela, não, eu quero te dar nova. Aí ela vem me dar roupa, porque a família já sabe que o meu perfil hoje é esse, entendeu? Eu tento aproveitar ao máximo as coisas. O dinheiro, quando entra, é para prioridade, o que a gente possa comprar com sabedoria. O que roupa e outras coisas mais, eu não acho importante. Então, aí a gente vai se adaptando. E o meu grande desafio hoje também estar trazendo a inserção do Levi como desenhista que ele é, também para as pessoas verem. Então, esse ano, se Deus quiser, eu quero fazer a exposição dos desenhos dele. O Caio já está batalhando aí pelo espaço dele. O Caio é artista, né? Ele pinta. Hoje ele pinta telas, mas trabalhou 10 anos só com grafite em muros, né? Pintando as ruas do Rio de Janeiro. Eu amo, eu tenho orgulho. O Caio chegou a pintar 2 escolas, que o muro é cravejado de bala, e ele ia lá e fazia a arte dele junto com amigos. É de uma honra muito grande, né? A arte sempre alterando aí o cenário da sociedade, da cidade. Então, é isso, meninas. Segue a bola aí, Júnia e Denise. Beijo, obrigada. Um beijo, gente. Como é precioso conhecer a vida das pessoas, né? Já que está falando aí, né? Quanto aprendizado em 20 minutos. Pois é. Que privilégio, que honra a gente ter acesso à intimidade, à vida, né? E caminhar juntas, né? Muito bom. Então, aqui vamos dar uma pausa para respirar, né? Para a gente dar aquela suspirada assim gostosa, sabe? Ai, que já está tão bom, né? Vamos continuar. Então, vamos continuar. Denísia, quer puxar? Isso, agora vamos para a parte prática. Meninas, vocês acham que eu vou ficar só ouvindo historinha? Já demos tempo para vocês. O objetivo aqui da oficina é o quê? Estimulá-las a usar a ferramenta que a gente está conversando agora. Ou seja, a escrita, ela me tirou do meu mundinho e me apresentou vocês. A Verusca, mesma coisa, está aí se apresentando para o mundo através das suas escritas, da sua história. Então, agora é a vez de vocês. Então, vamos lá. A atividade é o seguinte: vocês são autores da sua história ou o diretor do seu próprio filme. Então, nós vamos dar hipóteses para vocês construírem um texto agora. Enquanto a gente dá um tempinho, a Júnia aqui vai enrolando um pouquinho enquanto vocês vão escrever agora alguma coisa. Pode ser um poema, pode ser uma carta, pode ser uma crônica ou uma ideia que surgiu da própria Júnia, quando a gente estava discutindo aqui essa oficina, que eu achei fantástica e tem que dividir. A ideia é, você hoje, vou dar o exemplo, a Denísia hoje, com a Denísia daquele momento X, aquele X que você achava que não ia sair daquele X, que não tinha mais saída. O que a Denísia de hoje diria para aquela Denísia lá X sobre a vida? Que conselho, que orientação ou que
acalento, né? Porque hoje eu conseguiria pegar no colo aquela Denise e aí explicar para ela, dar esperança para ela. Então, é mais uma técnica aqui de escrita, tá, gente? Então, escolham a sua. Nós vamos permitir que vocês usem e abusem aí de alguns minutos, certo, Júnia? A Júnia vai dar aí uns minutinhos. Escrevam. E ao final, quem tiver vontade de partilhar, pode partilhar. É isso que a gente quer agora. Agora é a prática. Quer complementar, Verusca, com alguma orientação, sugestão? Não, é isso mesmo que a Denise falou, acho que tá jóia, elas podem também, enfim, é o tempo, é bom ter esse tempinho, né, para elas se inspirarem e ver de que vão falar, e é isso, tá feito. Os dados estão lançados. Jaque, faz um joinha aí para mim, ou uma pergunta. Lucimar, que está com a câmera aberta, vocês entenderam o que é para fazer? Dá para fazer? Gente do céu, vou dizer um negócio para vocês. Denise, eu hoje te admiro muito mais. Verusca também. Não é profissão, como você falou, não é profissão, não é. Claro que tudo faz parte do nosso crescimento, mas somos nós, né? A nossa essência, o nosso querer, né? A nossa propulsão para poder crescer. E com esse grupo maravilhoso, gente, eu cheguei aqui atrasada, desculpem. Mas, cara, com 20 minutos aí, eu vou dizer um negócio para vocês. Gratidão, viu? Bom de parabéns. Obrigada. Uma chacoalhada, né? Vai dar para escrever? Acha que dá para escrever um tanto agora? Vamos fazer o possível. É só o que a gente precisa, é o possível mesmo. Então tá. Júnior, eu queria só ler um trechinho que eu separei do Caminho do Artista, aquele livro que você me indicou, que eu já indiquei para milhões de pessoas, né? Uhum. O Caminho do Artista, a Júlia Cameron, ela faz 12 semanas explicando e te dando temas e instigando para que você solte, né? O verbo aqui na parte escrita mesmo, né? Para que você escreva ou consiga tomar decisões que levem à concretização do seu sonho, né? E tem um trechinho aqui que parece que é o que a gente acaba fazendo o tempo inteiro, que é procrastinar, né? Aquilo que a gente gosta. Aí o trechinho diz assim: você deixou uma manhã livre para escrever ou pintar, mas daí se dá conta do cesto de roupa suja. Enquanto eu lavo, eu passo as roupas e ficarei pensando no que eu vou pintar. E você diz isso a si mesmo. Enquanto o que realmente quer dizer é, em vez de pintar, eu vou ficar me preocupando mais um pouco. E aí você passa a manhã inteira só cuidando das roupas. Você nem passou, nem escreveu, nem pintou. Então, esse trechinho aqui é só para lembrar que, às vezes, a gente tem uma intenção de fazer alguma coisa para você e sempre aparece o obstáculo, e aí você põe o obstáculo na frente, se preocupa com um monte de coisa e não faz nada para você. Então, aí está aí a nossa necessidade de tentar, ao menos, escrever algo que esteja ali naquele momento, né? Você se permitir, nem que seja 5 minutinhos para qualquer coisa, né? Que você queira fazer. Exatamente. Verdade. 5 minutos. O que será que a Júnia de 2022 diria para a Júnia de 95? Para aquela Júnia de 92, quando mudou para uma escola grande? Ou para aquela Júnia de 86, quando foi para a escola pela primeira vez? Ou para aquela Júnia de 98, quando foi fazer o primeiro vestibular e não passou? Ou para aquela Júnia de 13 anos que sonhava em fazer psicologia e ficava
namorando as páginas amarelas da lista telefônica, vendo a lista das psicólogas, os anúncios, imaginando o meu nomezinho lá um dia. Que será que eu diria para essa Júnia? Aquela que levou o primeiro fora e achava assim, nunca mais eu vou gostar de ninguém. Aquela Júnia quando casou, aquela Júnia quando separou, aquela Júnia quando se mudou e se mudou e se mudou. O que eu diria para ela, né? Que carta que eu escreveria para mim? Então, por mais que a gente ache que não sabe escrever, que não tem o que escrever, para a gente tem o que escrever. E pode ser, se soltar bem, sai até uma poesia. Então, vamos deixar aqui 5 minutos. Vou fechar as câmeras e vocês escrevem, depois eu chamo vocês de novo. Pode ser?
Agora a Verusca vai ler para a gente um trecho que ela selecionou para a gente ir retornando. Gente, eu nem ouvi, já estou emocionada, né? Está parecendo que... voltando na escola, parecendo que a gente está fazendo aquelas redações de emocionar. Vamos lá. Um pequeno trecho da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. É isso, meninas. Uau! Bom, então queremos ouvir vocês, como foi a experiência da escrita. Quem quiser ler o que escreveu, fica à vontade, se não quiser, só comenta. Eu vou comentar, então, começar aqui comentando. Eu falo sobre a escrita, quem me acompanha já está cansado de ouvir. Ó, Daniel, entra aí. Ai, figura. Daniel, finge que você está em casa, tá? Não preocupa não. Ai, que coisa mais fofa. Então, a escrita, ela é sempre uma recomendação minha. E eu acho que ela só perde para meditação em rejeição. É uma lista assim de por que que eu não posso, por que que não é para mim, para me convencer que na minha vida não cabe, né? E o que a gente mais tem é evidências mostrando tanto que a escrita liberta. Se a gente for ler, só de ler essas mulheres maravilhosas escritoras e confiar no relato delas, a gente deve ter coisa aí, né? Imagina, na hora que a Verusca acabou de ler pra gente. Mas falando especificamente aqui do meu exercício agora, que eu peguei meu caderno aqui para escrever, eu achei o tempo muito pouco. Eu comecei a escrever e eu pensei assim, nossa, 5 minutos é muito tempo. Mas quando eu comecei a escrever, pô, não dá para escrever nada. Comecei a escrever uns versinhos aqui, aí comecei a contar aqui a Júnia. Quem é a Júnia? Escrever em terceira pessoa. Eu fiquei, que interessante, né? Que eu vou... Se a gente for escrever... Também tem vários exercícios. Você não precisa falar assim, eu não sou poeta, eu não sou escritora, mas se você for falar alguma coisa que você gosta de falar, quer falar da sua vida. Quem não gosta de falar da vida? Como é que foi minha vida? Que recorte que eu faço da minha vida? Como que eu conto? Quais palavras eu escolho? Será que se todo ano eu escrever uma cartinha sobre mim, eu vou escrever do mesmo jeito? Será que eu vou escolher os mesmos recortes para falar como sendo importantes? Quando eu falei no começo aqui, dando umas ideias, né? Se eu fosse escrever para a Júnia de determinadas idades, será que são idades relevantes sempre? Será que 10 anos atrás, o que eu falaria em primeiro lugar? Para qual Júnia eu gostaria de olhar? Então, é uma ferramenta que abre incontáveis portas para a gente. Então, só assim, comecinho dos meus pensamentos aqui, como exercício da escrita. Quem quer comentar como é que foi? E eu fiquei com vontade de mais. É isso que é bom. Os instrutores de meditação, eles falam isso também.
Assim, olha, faz só 1 minuto, para você terminar com essa vontade de escrever mais, com essa vontade de meditar mais. Não fica até a exaustão, você fica assim, aquela síndrome da página em branco, não sai nada. Você começa, sabe? Faz um exercício guiado, assim, com um comando. Faça isso. E você começa e é treino. Jusilene, vai contar para nós aí como é que tá. Que bom que você veio. Respirar primeiro, né, Júnior? Bom, o que eu quero comentar é o seguinte. Juntinho tem 2 anos de caminhada aqui com o Júnior, né? Escutando o Júnior nos exortar a escrita. Eu também sou aluna da Nova Acrópole. Nós somos muito estimuladas, nós mulheres, a escrevermos. Lá nós temos oficina de poesia, né? E a gente tem realmente, a gente é muito estimulado a escrever. E nesse feriado, que para a gente não é feriado, para nós que somos católicos, eu tomei um livro, 2 livros de Bert Hellinger para ler, e um deles foi Para que o Amor Dê Certo. E eu fiz a escrita de uma lista que há muito o Nereu recomenda que a gente faça, né? Nereu é o psicólogo que a gente fez formação com ele, constelação. E eu listei todos os namorados que eu já tive na vida, calcule. Mas eu achei uma experiência tão boa, porque assim, a gente tem que reconciliar com essas pessoas, né? Porque muitas vezes você está preso, vinculado a algum deles e você nem se dá conta. Eu achei um exercício tão bom de fazer, e aí quem eu lembrava, quem eu esquecia, aí saí fazer caminhada, e nossa, como é que eu esqueci de fulano, e Beltrano, não lembro mais o nome, e fiz a lista. Né? E eu gostei de ter feito essa lista, gostei mesmo, eu senti uma conexão tão grande comigo mesma. Eu fiquei, gente, pensando em mim, pensando nessa Jusilene, quando namorou com fulano, com Beltrano, quando foi não sei quem, foi um negócio muito incrível. E aí, assim, quem era essa Jusilene? Ela era muito inocente ou ela era muito abençoada? Quem eram esses homens todos? Eu fiquei olhando para eles todos assim. Fiquei olhando assim, eu preciso fazer mais eu preciso olhar mais para essa lista, mas só de escrever eu achei muito bom. Ok, Júnia sempre nos fala, e hoje, ouvindo vocês duas, e quando a Júnia disse, né? A escrita pode nos salvar, e eu tenho prova disso. Que eu fui me lembrar, primeiro, assim, eu tenho a lembrança sempre que eu cresci escrevendo cartas. Escrevendo cartas para as minhas irmãs que moravam em Goiânia, e escrevendo carta quando minha irmã morava em Goiânia, e quando eu fui para Goiânia, escrevendo carta para minha irmã que ficou em Porto, e escrevendo carta para as primas lá de São Paulo, né? A gente escreveu muito tempo cartas para uma afilhada de uma mãe que morava em Goiânia, e a gente morando em Goiânia também, mas só comunicava por cartas. E eu tenho uma lembrança assim, maravilhosa que me emociona nesse minuto, quando eu penso em falar. Papai mandava telegrama para a gente em todos os nossos aniversários, quando a gente estava fora. Né? E eu fiz agora, esse mês, a gente está encerrando um projeto lá na universidade, que funcionou durante 18 meses, e no primeiro mês, como a gente estava em pandemia, eu escrevi uma cartinha para cada um dos alunos. Ainda outro dia, uma aluna comentava que ela nunca tinha recebido carta, né? E fiz. E aí, agora, ouvindo vocês falarem, me ocorreu a lembrança que eu tinha adormecido, que eu não me lembrava. Eu escrevia cartas e não enviava. E eu tenho muitas cartas dessas. Eu acho que essa menina, né? Essa menina que eu não sei se ela tinha muita sorte, se ela era abençoada. Eu escrevi aqui, sabe? Assim, eu não sei se você era valente, né? Eu acabei de ouvir uma live com a professora Lúcia Helena sobre os estoicos,
e ela dizia lá que os estoicos nos orientam a ser como manga. Por dentro, absolutamente rígidos conosco mesmo, né? Atentos conosco mesmo, né? E maleável, né? Como a manga é para com todos os outros, né? Compreender sempre o comportamento dos outros e exigir mais da gente, que a gente faz, no geral, a gente faz o inverso, né? A gente acusa o outro, etc. Né? Eu estava ouvindo ela falar isso e fiquei pensando, e aí ela diz, a gente é como? A gente é como um coco, né? A gente é duro de fora, né? E mole, né? Tudo a gente tem uma justificativa, tudo a gente tem uma explicação, eu não pude, eu não sei o quê, eu fiz assim porque eu não estava... Não. E ela falando exatamente como que os estoicos eram e nos exortavam a ser, como uma forma de ser amor no mundo. Não é ser duro, não é ser rígido, é uma forma de ser amor ao mundo, no mundo, né? Uma forma de ser não para si, mas para os outros. Enfim, né? E eu fiquei pensando nisso. Cara, eu escrevi assim, eu não vou ler, mas eu escrevi assim, caríssima menina, quando eu penso em você agora, sou tomada por uma vontade muito grande de chorar. E eu senti mesmo, né? E aí eu fiquei, meu Deus, era valente a criatura? Eu tenho lembrança de que eu era valente. Né? Eu tenho lembrança, assim, do primeiro namorado que queria tocar no meu seio, né? Acabei o namoro. Eu tenho essa lembrança, assim. Mas eu também sei que não era só essa valentia, né? Eu sei que era muita fragilidade, era muita vulnerabilidade. Mas, assim, de muita coisa que podia ter acontecido, na minha lembrança, né, eu atravessei. E aí, no final, eu dizia aqui para ela, né? Eu quero conversar mais com você. Eu quero me conectar mais com você. Quem sabe a gente troca umas cartinhas. Eu já escrevi tantas cartas na vida e não encaminhei, né? Tantas cartas. Essas cartas me salvaram. Júnia, essas cartas me salvaram. Eu escrevi muitas cartas para o pai de Júlia. O pai de Júlia e eu, a gente trocou muitas cartas, né? O tempo de namoro, a gente sempre teve em cidades muito distantes uma da outra. Goiânia, Belém, Goiânia, João Pessoa, Goiânia, Aracaju, Goiânia, Arraias, Belém. Então, a gente sempre teve distante, né? E a gente sempre trocou muitas cartas. E eu tenho todas as cartas. Eu tenho todos os telegramas. E eu tenho como memória afetiva de Júlia, né? As cartas, os telegramas são todos dela, né? Mas eu tenho muitas cartas que eu escrevi. Eu escrevi para ninguém. Na verdade, talvez eu não tenho condições de retomar todas porque eu perdi numa CPU, numa CPU onde eu tinha uma quantidade muito grande de cartas, né? Mas muito incrível, eu gostei da experiência de escrever. Gostei demais, demais. Além de ter gostado demais de ouvir vocês, né? E aí eu aprendendo com o Júnior todo dia mesmo, assim, gente. E foi isso mesmo, Jaque, 20 minutos. 20 minutos. Eu fechei a câmera, que eu fui preparar um lanche aqui para mim, e eu ouvindo vocês e pensando, gente, que loucura é essa? Como que a vida é potente? Como que a vida é potente, né? E assim, aprendendo a agradecer a disponibilidade de vocês de dispor da vida de vocês para a gente, né? Por fim, eu quero fazer um registro, Júlia. Verusca está com roupa de gala hoje. A roupa não é vermelha, mas essa roupa é de gala. Beijo. Lacro! Gente, eu não tô com minha roupa de gala. Desde que começou, eu tô lembrando, e falei, gente, quem tá com roupa de gala hoje é a Verusca. Ô, Dilce, não ri não, você vai ficar boba. Comprei numa revista que a minha irmã vende, vestidinho de revista. Aí a gente compra uns negocinhos, né, para movimentar a vendinha dela. E é muito pesado, aqui tá frio. Eu falei, eu vou botar, tô aqui fora. Maravilhosa. Lacreane total.
Nossa, Discilene, gratidão. Muito E a bom. vida teima em avançar. Sempre avança. Gratidão. Oi, eu fiz aqui Posso falar? Só um minutinho que a Lucimar está de mãozinha levantada. Não, Aí, mas eu na cedo o meu sequência, lugar Não, eu cedo o meu lugar com o maior carinho, com o maior prazer. Eu falo depois, não tem nenhum drama. Deixa ela tá falar bom. primeiro. Pode falar, então. Continue, Ah, prossiga. tá. Tudo bem, obrigada. Então, gente, é a primeira vez que eu participo, né, de um momento assim como esse. É um presentão. É muito especial e eu quero estar sempre participando, né, sempre que eu tiver essa oportunidade. Muito bom mesmo todas essas informações, né? Pessoas assim como vocês, é muito maravilhoso, né? Estar sempre assim por perto. Eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar e de me expressar, né? Então, assim, eu fiz aqui um poeminha, né, que eu vou ler para vocês. Era fantasia aos 6 anos, era dúvida aos 16, era confusão aos 26, e hoje, aos 36, sou pura descoberta. Então, foi o que eu consegui escrever para poder compartilhar, e fico muito feliz em poder compartilhar, tá? É muito, muito bom mesmo, tá, gente? O que vocês estão fazendo aqui é uma coisa incrível, essa união, né, de informações, e eu vou querer continuar participando do grupo, né, e é muito bom. Muito obrigada. Estou muito feliz, hein, Júnia? Ah, seja bem-vinda, Josiane. Que coisa linda! Nossa, muito lindo. Gratidão. Muito bom. Muito obrigada. Volte Até mais. sempre, você já faz parte. Tá bem. Beijo. Beijo. Lucimar, nossa garota internacional. Internacional. Adoro. Estou aqui todo, todo, todo o tempo, desde que tudo começou hoje, eu fiquei pensando na sororidade, né? Que a gente escuta, que a gente lê, mas ver ela acontecendo, para mim, é emocionante. Eu, na verdade, hoje estou bem emocionada com tudo que eu escutei. E a última conversa que eu tive com a minha dupla, com a minha amiga de carteira, a Verusca, ela me deixou pensando nisso também. Que a gente conversou, apesar que eu sou de Goiânia, moro em Antofagasta, no Chile, e ela é de onde ela falou, da Bahia, de Minas, e vive no Rio. Apesar de toda essa diferença, a gente, quando conversa, a gente se vê refletido no outro, né? Como que o outro sempre é um espelho, que as coisas não, é a prova de que a gente não está só, né? Que a vida não é tão dura como parece. A gente tem um deserto próprio, a gente tem uma busca própria, uma luta própria, mas quando você conversa com a outra, quando você dá esse espaço para conversar com a outra, você vê que a outra também tem seu deserto, também tem as suas lutas, também tem as suas coisas. E se você for olhar com bastante carinho, é a mesma luta, é a mesma luta. Você escuta de diferentes ângulos, mas buscando, é o que a Júnia sempre fala, né, Juninha? Você sempre é muito, muito sábia em dizer isso, de que a gente quer, o que todo mundo quer é ser feliz, o que a gente busca né, ser feliz. Então, eu fiquei escutando, por exemplo, a história da Denise, a história da Verusca, e eu sinto que a minha vida está entrecruzada com a história delas, né? Porque eu também tive que deixar muitas coisas para vir em prol de um sonho, mudar de cidade, de país, de língua, de tudo. E eu também optei por cuidar da minha família, né? Eu sou professora de educação física de formação, trabalhava no BEG, no Banco do Estado de Goiás, depois ele comprou o Itaú,
E depois eu vim para o Chile e tive que optar por cuidar dos meus filhos, né? Porque não tinha nenhuma rede de apoio em Santiago. Eu cheguei em Santiago muito só, então eu não tinha nenhuma rede de apoio. Eu falei, não vou deixar os meus filhos o dia inteiro, porque Santiago é muito grande. Então você saía às 8 da manhã, voltava às 8, 9 da noite. Eu falei, não, eu não estou disposta a deixar os meus filhos tanto tempo sozinhos, né? Sem ter uma tia para chamar, ou uma mãe, ou uma comadre, uma vizinha que a gente conhece de criança para dar um apoio. Eu não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Eu falei, mas e se esse menino cai? E se esse menino tem que ir para o hospital? A quem eu busco ajuda, né? E aí eu optei também, assim como a Denise, em seu momento, contou, e a Verusca, por outro motivo, que foi o Levi, eu também deixei, né? Não deixei de trabalhar um tempo, porque eu queria estar perto dos meninos. Depois a gente buscou, com o Maurício, que é meu esposo, uma pequena empresa familiar que eu pudesse trabalhar, fazer outras coisas, que não fosse só cuidar dos meninos, né? Porque tinha outra parte de mim também que queria muito também fazer outra coisa que não fosse só estar em casa cuidando dos meninos, que era o meu grande barato, né? Eu sempre gostei, foi sempre uma escolha, mas eu também queria fazer outras coisas. E também me tenho descoberto muito esses últimos anos que eu voltei para a literatura, né? Eu tenho, como eu já contei em várias oportunidades, eu tenho um grupo um clube de livro que eu participo aqui. Nós nos autodenominamos Clube de Leitura Rebelde, porque a gente está muito envolvido. Eu acho que a gente é mais político que realmente clube de leitura, mas a gente acaba lendo muito, e eu descobri muito os escritores, mais que nada da língua espanhola, né? Mas a literatura me traz esse lugar de refúgio, né? É meu refúgio. Eu sempre que eu estou muito fora do eixo, eu busco um livro que eu gosto muito e leio, e isso me traz de volta para mim, né? Eu gosto muito da Clarice Lispector, gosto de Fernando Pessoa, eu gosto de todas as mulheres, né? Gosto da Cecília Meirelles, da Cora Coralina, assim, um sem fim de poetisas e escritoras. Então, a palavra que ficou em mim hoje foi sororidade, sororidade na prática. Como a nossa vida está interligada com a de todas as mulheres, né? Basta a gente ter o ouvido atento, o olhar atento e carinhoso, e a gente vai se descobrir em muitas mulheres. Quando a Dilce falou, por exemplo, eu lembrei que eu também escrevi muita carta, porque como eu viajava muito, dos 18 aos 31, eu viajava muito, todo verão eu ia para a praia com as minhas amigas, então sempre tinha um namoradinho de outro lugar da praia onde eu ia, que ficava, né, a noite inteira, e trocar carta. Eu namorei com um menino de São Paulo, a gente trocou muita carta também. E com o Maurício, o nosso namoro foi só carta, né? Ele me mandava livros, porque ele sabia que eu gostava de ler, ele mandava livros marcados, escrevia de cabeça, ele virava o livro e escrevia tudo que ele queria escrever de cabeça para baixo. Então quando estava lendo o livro, eu tinha que dar volta no livro e ler. Então eu fiquei pensando em todas essas coisas lindas que aconteceu comigo, né? Ele me mandava cassete que ele gravava no gravadorzinho, porque a gente não podia ficar tanto tempo no telefone. Telefone, para essa época, eu estou falando de 30 anos atrás, era caríssimo. A gente não tinha WhatsApp e todas essas redes sociais que a gente tem agora, que a um segundo você fala com qualquer lugar do mundo. Para nós, não, a gente tinha que esperar a carta chegar, e quando a carta chegava, tinha uma fita gravada com a voz dele, tinha um livro escrito de cabeça para baixo, sempre tinha um poema. Então, são coisas muito lindas. Eu também acho que a literatura é a minha grande salvadora, sabe? Eu acho que ela tem me salvado todos esses anos para não pirar, né? Não surtar. Eu sempre volto, é sempre um ponto de apoio para mim. E quando a Betânia me convidou para participar com vocês, eu me alegrei muito, né? Eu já fazia parte de um clube de livro, mas era em espanhol, e eu tinha muita vontade de ler em português, né? Voltar a escutar a minha língua, para mim era muito importante. Assim que vocês têm sido
pedra fundamental nesses 2 anos que eu estou. Eu acho que eu estou menos, porque eu comecei com o Cavaleiro da Armadura, mas tem sido muito fundamental. E hoje eu descobri que eu estou em cada uma de vocês, e isso é muito lindo. Eu estou muito emocionada de saber que a minha vida está entrelaçada com um monte de mulher poderosa. E o que eu mais também gostei muito é que eu sempre falo que eu vou fazer as páginas matinais, eu vou fazer, eu prometo, porque o caminho do artista cruzou a minha vida antes de vocês, né? Cruzou a minha vida com a Duda Dória. A Duda Dória sempre me diz, faz as páginas matinais, você vai gostar e tudo, e eu nunca fiz. E agora, na semana passada, a gente teve, né, a live com você e a moça, que eu esqueci o nome dela, que é amiga da Denise, que também escreve, ela falou, não, mas as páginas matinais me salvou. Eu falei, gente, outra pessoa falando das páginas matinais, vou começar, né? E essa semana eu comecei com as páginas matinais, assim que daqui a pouco sai alguma coisa bonita por aí. Muito obrigada por tudo, por vocês existirem na minha vida. Ai, Lucimar, que presentão, gratidão, gratidão. Já saiu coisa linda, eu já tô vendo. Tô soprando aqui, ó, do futuro para te falar. Já faz tempo que eu quero pegar a Lucimar, uma hora eu pego ela. Então, ó, Lucimar é a próxima. Já que diva platinada. Tem que respirar fundo, né? Para esse tanto de coisa. Eu falo assim, tudo tem um momento na vida da gente. A Denísia deixou tudo, né? Assim, uma parte dela para cuidar da família, Verusca, Lucimar. E eu agora tô fazendo o mesmo caminho que vocês fizeram. E estou encontrando assim, um apoio que vocês não imaginam. Que ver mulheres tão fantásticas, né? Que passaram por isso e eu agora estou passando por isso. Também recebendo um chamado da família, né? Que a vida inteira eu busquei ser útil. E esse ser útil de uma forma que apagou um pouco do que eu sou, portanto, tentar ser útil para todos e para quem estivesse ao redor, né? E é bem interessante isso, a gente se torna, não é nem a questão de o servir, que é diferente do ser útil, né? Você muitas vezes, às vezes até deixa de servir para ser útil, para tentar ser útil. E nessa busca, você é tudo menos você mesmo, né? E aí parar e pensar assim, que conselho você daria para a pessoa lá atrás, né? Eu não fiz nenhum poema, porque teve até um certo tempo que eu tentei fazer poemas, mas com a correria do dia a dia, a gente vai se protelando, a gente vai colocando coisas na frente, né? É engraçado que agora nessa minha transição, tem um mês, tá fazendo, eu termino agora o meu aviso prévio segunda-feira. E aí, nesse aviso prévio, eu escolhi por 6 horas trabalhadas, né? E aí eu falei, não, vou ficar meio período em casa. E foi fantástico, está sendo fantástico, porque as meninas deram um salto, assim, no aprendizado delas, na escola, né? Na minha organização com casa. Mas o que eu me propus a fazer ficou de lado, né? Que é a minha nova profissão. Porque não dá tempo, não dá tempo. Aí meu marido pega e fala assim, fica brincando, fica assim o tempo todo. Como assim não deu tempo? Você não é uma mulher de multifaces, de bombril? Dá tempo de fazer tudo, como assim? Você ganhou uma manhã inteira. Aí eu, para com isso que tu tá começando a me deixar com trauma. Já tá cobrando, já vem cobrança aí antes de eu mesmo começar, né? Não, tô cobrando não, só tô te lembrando. Aí eu, tá bom.
Então, a gente vai procrastinando realmente certas coisas na vida da gente, né? E, infelizmente, por mais que a gente tenha maturidade, a gente acaba fazendo isso. Mas aí vem os conselhos, né? Eu coloquei assim, cara, seja protagonista da sua vida. Quando a gente, lá aos 20 anos, se bem que nos 20 anos a gente dá uma de doida, né? Dá uma de louca e fala assim, agora vai, dane-se o mundo, dane-se tudo, é aquela coisa. Você faz tudo por amor, né? Amor à sua vida, amor ao que você pensa, amor a um outro, né? Uma outra pessoa. Então você faz realmente com paixão, né? Aí você e quando você fala, mas seja protagonista, sabendo que tudo que você faz, você é responsável, né? Porque até então a gente faz achando que a responsabilidade, muitas das responsabilidades são no outro. Mas quando a gente traz essa responsabilidade, a gente realmente, mas a gente só vê isso com a maturidade, né? Olhar para frente e vendo com o que passou, né, serve de alicerce para continuar, né? E liberar sentimentos que fazem a gente sofrer, né? Que a gente vai carregando uma leva de sentimentos. A gente tem trabalhado muito essa questão, né, Júnior, de pai, mãe, família, as pessoas que, né, passaram pelas nossas vidas e são pessoas que nos fizeram chegar onde a gente está. E honrar essas pessoas, porque até então a gente vem trazendo culpa, né? Raiva, mágoas, e não, quando a gente libera isso, também na maturidade, a gente vê o quanto essas pessoas foram importantes, são importantes na vida da gente, né? Então, mas vem com maturidade. E ser leve com você mesma, fazer tudo no nosso tempo, porque a gente atropela tanta coisa, né? Lá atrás a gente vem como um trator, atropelando as coisas, atropelando a vida, atropelando a adolescência, a própria maturidade, a gente vem como se fosse com um trator, eu quero viver só, mas esquece. E quando a gente começa a pensar assim, não, tudo tem seu tempo certo de acontecer, e as coisas começam a acontecer quando elas devem, tudo vai dar certo, e tudo dá certo, né? Tudo está certo, né? Sem essa gana, sem essa velocidade, essa pressão que a gente tem quando é mais novo, né? Então, quando eu vejo vocês falando, eu vejo a gente trocando ideias, eu vejo tanto que a maturidade, ela é sábia, né? Com a vivência, trazendo todo esse conhecimento que a gente tem. Você já pensou se a gente tivesse esse conhecimento com 20 anos de idade, né? Como seria, gente? Mas, enfim, a gente tem esse conhecimento agora, e daqui a 30 anos, a gente vai ter mais conhecimento ainda que a gente nem imagina, né? E, e viver sem muitas perspectivas, né? Porque quando você cria muita perspectiva, você se frustra muito. E um dia após o outro, um dia de cada vez, e essa paz, essa tranquilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E com pessoas maravilhosas, né? Cada uma doando, né? Entregando e dando o que há de melhor. Gente, só gratidão por vocês. Júnior, por 2 anos, aí a gente junto, firme e forte. Mesmo assim, não todo dia, mas a gente está acompanhando. E gratidão a cada uma de vocês, tá? A Denise, hoje a Verusca, Denise, a Simar, a minha companheira, né, de jornada, Dilce, que a gente não consegue se unir, mas estamos juntos. Beijos, meninas. Beijo, gratidão. 2 anos não é 2 dias não, né, Jaque? Estamos aí. Tem jornada, é chão. Muito linda, gratidão. Uau, ufa! Começamos com chave de ouro o nosso festival em comemoração aos 2 anos de trabalho com essas mulheres.
E eu já vamos começar aqui a caminhar para o encerramento, agradecendo muito todo mundo que passou, as trocas, né, a entrega, a confiança, foi muito bonito, gratidão. E isso vai reverberar, né? Então não se apressem para fechar a experiência. A oficina foi assim, né? E fechar. Deixa aberto, porque daqui a um ano a gente vai saber arranhar um pouquinho o que foi essa experiência. Vocês viram no começo, quando a Denise contou qual era a expectativa quando ela veio no ano passado, e hoje como que ela olha para isso que passou. Então, é no caminhar que a experiência vai se desdobrando e a gente vai entendendo os caminhos que a nossa alma percorre, né? Os caminhos que faz a alma crescer, transbordar, florescer. Então, uma alegria estar aqui de novo com a Denise, né? Mais uma vez no festival. Uma alegria imensa com a Verusca, né? Nossa companheira desde o começo, nossa poetisa. Uma alegria estar com vocês, que são companheiras. A novata aí, que já chegou fazendo poesia, então já é do grupo, já queremos mais, né? E é isso, né? Nós queremos mais, a gente quer mais vida, porque nós viemos para vicejar, não é para sobreviver, né? A gente quer ser feliz e a gente tem todas as ferramentas. E quanto mais a gente se reúne, mais a gente constata isso. Então, fique à vontade para falar, Denise, Verusca, as estrelas da noite, vocês. Eu vou finalizar agradecendo e fechando com um poema, que era um poema que saiu no primeiro livro, e hoje eu entendo porque ele saiu. Porque a hora que você se percebe que com pouco que você sabe, o que você pode fazer, dando esperança para alguém, para o próximo, né? Ou então sendo uma semente para que alguém consiga criar e se recriar. Então acho que essa música, eu assim, primeiro foi um poema, mas agora eu comecei a pôr música, musicalidade no poema. E eu acho que casou muito bem e vocês vão entender por quê. Não importa o que aconteça, contribui para que cresça, nem sequer olhe para trás. Vamos lá, deusas reais. Vocês são deusas da realidade, vocês são mulheres de verdade que assumem as suas potências, que assumem as suas fraquezas, mas que estão assim, independente de tudo, aberta para ser melhor, uma versão melhor a cada dia. Isso, para mim, é ser uma deusa real. E eu só quero agradecer. Tá bom demais ficar aqui, não dá para terminar, a gente já está um tempão aqui, eu falo, ai meu Deus, como é que termina isso? Aí eu deixo para vocês ajudarem, mas eu agradeço de coração, estou muito feliz mesmo. Ai, gratidão. Ainda com música, hein, gente? Olha isso. Verusca. Linda, Denise. Realmente é difícil, né? A gente fica tentando sair, mas é muito, muito confortável, né? É confortável estar no grupo assim. A fala da Dilce, de todas, da Lucimar. Lembrei das minhas cartas, lembrei do telegrama, lembrei das cartas que ninguém nunca soube que ela escrevia e a gente veio descobrir quando ela partiu. São muitas afinidades, né? Tudo maravilhoso. Eu tinha separado um poema, mas eu não sei se dá tempo. Pode ler? Dá tempo? Pode, demais. Até que Vamos lá, então. Meu marido chegando. Vamos lá. Fala da impermanência das relações, né? Ele fora para ela
daquelas visões que temos apenas uma ou duas vezes na vida. Respirava o mesmo ar, seu olhar perseguia onde quer que fosse. Entregou-lhe o pouco que tinha e junto um amor, uma paixão que supunha não existir. Disse-lhe isto uma vez, entre aqueles diálogos curtos e intensos, como sempre costumava ser. Era dela escravo. Quando se constata, cedo ou tarde, o caráter indissolúvel do corpo físico e da alma. Ele se apercebera de tudo isso, e não fosse os tantos desencontros desta vida, ele a teria tomado por um longo tempo a seu lado. Isso era sabido. Alguns anos se passaram e algo mudou. Quem, afinal, é que muda? Ou foi mesmo a impermanência daquela paixão que encerrou em si mesmo a lacuna tão temida, tão óbvia? Em que momento os dedos se afrouxam e as mãos não mais se tocam? Em que momento silenciam-se as músicas e os planos partem para outros corações? No maldito e movediço silêncio tão ambíguo, tão solene, é penoso caminhar por campos comedidamente, aonde antes as trombetas anunciavam ali mesmo um grito, um riso, um gozo. Dessas discrepâncias afetivas vivemos nós, altos e baixos, amor e renúncia, confidências e adeus, ora vozes, ora solitude, pura e só. Gratidão, meninas. Gratidão demais por estar aqui. Obrigada a todas pelo imenso carinho, pela presença e toda a energia. Júnia, obrigado, Denise. Mais alguém quer falar alguma coisa? A noite é nossa. Ai, garotas, que honra. Que honra. Aberto com chave de ouro o festival. Na semana que vem, na quinta-feira, vamos ter uma roda com três, não só uma, não duas, três mulheres poderosas. A Tânia, que esteve com a gente o ano passado, vai voltar, junto com a Sonja e a Lúcia. Vamos falar. O nome da mesa é A Ciranda das Mulheres Sábias. Vai ser na quinta-feira. E estaremos aqui novamente pelo Zoom. Então, chame as amigas, prepare seu chá e venha conversar conosco. Vai ser uma conversa boa. Gratidão, gratidão mesmo pelo sim de vocês, todas, sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijos. Obrigada. Boa noite, prazer. Boa noite, lindas. Boa noite. Beijo, meninas. Obrigada.